Finalmente eu tive a coragem de vir contar para vocês sobre a minha vida financeira depois da ressonância harmônica, que é uma das coisas que as pessoas mais têm dúvida. Você ficou rica? Sua vida financeira deu um salto? Então, fica até o final para descobrir e matar a sua curiosidade. Começando do começo. Depois que eu descobri a ressonância harmônica, a minha vida se transformou em muitas formas. Questão de viver a espiritualidade, mudar alguns hábitos diários, pensamentos, ações, etc. Foi uma mega reviravolta, e principalmente na minha vida financeira. Não sei se você já assistiu ao meu vídeo sobre os erros para não cometer antes de pedir suas ondas da RH. Se você ainda não assistiu, eu recomendo. E nesse vídeo eu falo sobre alguns erros que eu cometi, que eu não gostaria de ter cometido e que fez uma enorme diferença na minha vida. Primeiro, eu não assistia todas as palestras antes de pedir. Cheguei no final, mas eu não tinha ainda entendido completamente como é que funcionava a ferramenta. E como eu não tinha entendido de fato, eu não soube lidar com toda aquela informação e viver a minha vida de acordo com os ensinamentos. Eu simplesmente distorci quase tudo, e isso foi assim um divisor, uma reviravolta que se eu pudesse voltar atrás, talvez eu faria diferente. E até hoje algumas coisas eu não consigo assimilar e usar ao meu favor, sabe? Porque, igual eu falei, eu evolui muito, expandi bastante a consciência, mas ainda tenho algumas dificuldades. Isso é normal, né? Uma pessoa que viveu 30 anos de uma maneira e querer mudar do dia para a noite é muita coisa, né? Eu pensava que seria assim, que se eu pedisse a onda, a minha vida financeira já mudaria, né? E o que que aconteceu na verdade? Eu tinha uma carreira na fotografia. Eu já falei isso em alguns vídeos aqui no canal. Já tinha alguns anos que eu estava na fotografia e até que chegou um belo dia que eu comecei a querer sair fora. Não sei, cansaço, já estava enjoado das coisas que eu fazia, enfim. E o que que a RH fez? Na verdade, deixa eu explicar direito, né? Como o meu campo assimilou a RH, na verdade. Ela acelerou o processo, ou seja, eu saí da fotografia, não planejei nada, eu não aguentava nem ouvir falar de fotografia. Eu tomei um ranço. Por quase uns 2 anos eu fiquei sem fotografar. O detalhe, era a minha profissão, era a minha renda e simplesmente eu joguei tudo pro alto. Porque eu estava emanando aquele sentimento que eu não queria mais fotografar, uma raiva, um cansaço, uma indiferença, sabe? E a partir daí foi só ladeira abaixo, né? Nem o YouTube aqui deu muito certo. Marketing digital, então, enfim, né? Minha vida financeira se tornou um caos e até hoje eu estou arrumando esse caos. Até aí tudo ok. No início desse ano, eu voltei a repensar sobre a fotografia, a minha profissão, minha carreira que eu tinha antes. Não vou dizer que nesse período eu não fiz nada. Eu montei uma renda, sim, claro, né? Mas em outra área. E então, eu voltei a falar sobre a fotografia. Eu não conseguia nem falar sobre isso. Eu fazia alguns trabalhos, assim, bem aleatórios. Mas o que eu fazia antes da RH, eu havia criado um certo desafeto. Gente, eu comecei a olhar os trabalhos que eu fazia na época e eu não sabia que eu carregava comigo a síndrome do impostor. Eu nunca achei meu trabalho bom e hoje eu vejo, eu enxergo que de fato era bom e que eu estava tomada aí por esse sentimento de impostora. E me deu uma enorme vontade de voltar a fotografar, que era algo que eu sabia fazer muito bem, que estava ali na minha frente para eu poder prosperar e eu fugi. Eu simplesmente larguei tudo, tudo e não planejei nada, cismei que estava com uma crise existencial e assim, minha vida se transformou. Claro que eu entendo que tudo acontece por uma razão, né? Talvez a gente nem saiba qual que é a razão, o motivo, circunstância que isso tudo aconteceu. Eu aprendi muita coisa, não do jeito que eu gostaria, né? Mas não adianta negar que não temos controle sobre algumas coisas na nossa vida, alguns acontecimentos. Mas temos o controle sobre o que a gente pensa, o que a gente sente, e a partir daí vem as consequências, né? Então, é por isso que é bom tomar cuidado com tudo o que você pensa, o que você sente, porque isso é o que cria a sua realidade, é o que cria a sua vida. E principalmente se você está no processo de utilizar a ferramenta ressonância harmônica, presta atenção em como você está assimilando tudo isso. Pare, se questione sobre as coisas que são repassadas, tire as suas próprias conclusões. O que aconteceu comigo pode acontecer de várias outras formas em outras áreas da vida, não só financeira, né? E veja bem, não foi o que a RH fez comigo, mas sim o que meu inconsciente considerou
toda a forma que ele considerou toda aquela chuva de informação do professor, né, de todos os estudos que a gente vem fazendo no caminho das palestras, porque a ferramenta em si é maravilhosa, mas o que difere se ela funciona ou não é como você interpreta tudo isso. E isso bateu direto no meu paradigma, no sistema de crenças sobre dinheiro, carreira, propósito, prosperidade, e trouxe à tona todas as minhas sombras, tudo que eu aprendi sobre a área financeira e eu não soube lidar. Ou seja, eu não assumi a responsabilidade sobre a minha própria vida. Foi um show de horror. E assim como a Bíblia foi distorcida por nós, a ferramenta também pode ser distorcida. Então preste atenção nisso. Estude de novo. Se não entendeu, volta e estude de novo, até o seu inconsciente assimilar de forma coerente com o que está sendo dito. Nesse meio tempo, em que eu fiquei sem a fotografia, aconteceram muitas coisas. Eu mudei de casa, fomos trabalhar em outra área, arrumamos um sócio, não deu certo, nada dava certo. E entramos numa dívida enorme, até sujamos o nosso nome por causa disso. Ficamos sem carro, sem cartão de crédito, tudo que havíamos construído de financeiro foi por água abaixo. E Deus sempre nos guiou durante todo esse tempo. Não passamos necessidade, mas tivemos o básico do básico. A moradia, comida, nada do que tínhamos antes, que era a questão do transporte, né? Nesse tempo também não teve como viajar, a gente viajava sempre. Mas paciência, né? Graças a Deus não nos faltou nada, sou grata por tudo isso. E com tudo isso também vieram os aprendizados, né? Eu voltei a fotografar com uma cabeça diferente, uma nova consciência. Lembrando que não é interessante a gente ficar contando coisas negativas que aconteceram no passado, né? Porque dependendo do sentimento que você sente, ao pensar e falar nessas coisas, elas tendem a se repetir. Esse padrão tende a se repetir até que a gente aprenda a lidar de forma diferente. Mas eu trouxe aqui como depoimento mesmo, né? Não em forma de vitimismo, mas sim de aprendizado e sabedoria. Enfim, eu te espero num próximo vídeo e até mais. Tchau!